Eu sou o professor Cássio e no vídeo de hoje nós vamos estudar a área de quadriláteros. Vamos lá. Para a gente começar, nós inicialmente veremos a área do quadrado e do retângulo, porque a forma de fazer o cálculo é exatamente a mesma, certo? Se você tem um quadrado de lado 2, para que você faça o cálculo da área dele, basta que você multiplique a área, vai ser a altura do quadrado vezes a base do quadrado. Sabendo que os lados são iguais, se eu disser que aqui o lado é A e aqui o lado é B, então para que você faça o cálculo da área, basta multiplicar A vezes B. E como no quadrado os lados são iguais, você pode substituir isso aqui por A ao quadrado também. Se aqui o lado for 2, por exemplo, vai ser a área igual a 2 vezes 2. Então aqui teria 4 centímetros de área, se a medida for em centímetro quadrado. Já no retângulo, a forma de fazer também é a mesma. Se aqui a base é A e o lado da altura é B, o método de fazer o cálculo da área é exatamente o mesmo. Você multiplica a base vezes a altura. Eu posso dizer que aqui é B de base e aqui H para ser a altura. Então nós faremos assim, ó, que a base é a área, perdão, é a base vezes a altura. Essa é a forma de você fazer tanto o cálculo do quadrado, da área do quadrado, quanto a área do retângulo. Basta você multiplicar a base vezes a altura. E no caso do quadrado, você faz o lado ao quadrado porque todos os lados são iguais. Bom, já na área do paralelogramo, a gente tem uma maneira de calcular a área bem próxima e bem parecida com vamos chamar aqui com a área do retângulo. Bom, a gente aqui você pode se perguntar, onde é que está a altura desse paralelogramo? Porque é o que a gente vai ver agora. A altura está aqui, ó. É uma reta perpendicular à base, certo? Aqui é um ângulo de 90 graus. Essa aqui é a nossa altura. Para que a gente possa entender a percepção dessa fórmula, se eu pegar esse triângulo que sobra aqui e trazer ele para esse pedaço, como se eu movesse ele daqui para cá, a gente completaria um retângulo. É como se eu trouxesse ele, ó, daqui para cá. E aí ficaria um retângulo. Então, a forma de você calcular a área do paralelogramo é a mesma do retângulo. É base vezes a altura. Porque se você mover esse triângulo aqui fazendo essa decomposição para cá, nós teríamos o próprio retângulo. Por isso que o cálculo da área é exatamente da mesma forma. Para a gente fazer o cálculo da área do losango, a gente precisa inicialmente traçar as duas diagonais que ligam esse vértice a esse e esse vértice a esse. E como a gente já viu em aulas anteriores, as diagonais dos losangos são perpendiculares. Por que eu tracei essas duas diagonais? Porque se a gente imaginar que esse aqui é o comprimento de um retângulo e aqui é a altura de um retângulo, como se a gente construísse um retângulo assim, ó. Só para que vocês visualizem. Como se aqui nós tivéssemos um retângulo, sendo essa a medida da base do retângulo e sendo essa a medida da altura do retângulo, nós temos que as duas diagonais medem a altura de um retângulo e o comprimento de um retângulo. E se você observar bem, nesse retângulo pontilhado que foi construído, o losango corresponde exatamente à metade da área. Porque se você pegasse esse pedaço aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, esses 4 triângulos, você conseguiria formar exatamente um outro losango como esse. Beleza? Então, por isso, a área do losango é dada assim, ó, a diagonal maior, que é essa, vezes a diagonal menor, dividido por 2. Porque no cálculo da área do retângulo, a gente multiplica o comprimento vezes a altura. E como o losango tem exatamente a metade, a gente divide essa área por 2 para encontrar a área do losango.
Já para a gente fazer a área do trapézio usando essa mesma estratégia da composição ou decomposição de novas figuras, aqui eu tenho um trapézio com a base menor B e a base maior B maiúsculo, e aqui nós temos a altura desse trapézio. Se a gente pegar essa base aqui e reescrevê-la aqui, do mesmo tamanho, aqui nós temos B, e essa base menor e reescrever ela aqui, e essa lateral é igual aqui, daí a gente constrói um paralelogramo. E como a gente viu, a área do paralelogramo é a base vezes a altura. Só que aqui eu quero descobrir a área do trapézio. Então eu tenho que a base desse paralelogramo é o seguinte, é a base maior mais a base menor. Isso vezes a altura. Se eu fizer assim, eu vou encontrar a área da minha figura toda, que é o paralelogramo. E como eu quero só a do trapézio, que é a metade dessa figura que eu dobrei ele para encontrar um paralelogramo, então a área do trapézio é dado pela base maior vezes a base menor vezes a altura dividido por 2. Agora eu vou fazer um exemplo de cada figura para que vocês entendam melhor. Eu fiz 3 exemplos para que eu possa fazer para que vocês entendam melhor. Do quadrado, do retângulo e do paralelogramo. Como a gente viu na área do quadrado, basta multiplicar o lado por ele mesmo. Então a área desse quadrado aqui é 16. Eu não coloquei a medida, então eu vou deixar sem medida mesmo. Aqui no retângulo, basta multiplicar a base vezes a altura. Então eu tenho que o comprimento é 6, que é a base, vezes 3, que é a altura, então a área dele é 18. Aqui no paralelogramo a mesma coisa. A área vai ser igual a base vezes a altura. Então nós temos que a base é 8 e a altura é 4. Então nesse exemplo, a área, perdão, é 32. Agora tendo como exemplo, fazendo a área do losango, nesse losango nós temos a diagonal maior igual a 8 e a diagonal menor igual a 7. E como a gente viu, a área do losango é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então isso vai ser igual a 8 vezes 7 dividido por 2. 7 vezes 8 dá 56. Dividido por 2, nós temos que a área aqui é igual a 23. Já no trapézio, esse trapézio que eu fiz aqui como exemplo, a área é dada pela fórmula de base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Nós temos aqui que a base maior mais a base menor é 6 mais 3. Então eu vou fazer direto aqui que vai dar 9 vezes 4. A área vai ser 36. Beleza? Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido como fazer o cálculo dos quadriláteros e nos vemos no próximo vídeo.